Olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal Grigio 3D. Meu nome é Gustavo. Eu vou mostrar para vocês esse projeto desse puxador, né, de maçaneta ou alguma máquina industrial, assim dá para usar bastante, né? Eu sempre que precisava desses puxadores assim tinha uma dificuldade tremenda de ficar desenhando ele e deixar numa proporção legal, assim, bem apresentável, né, sem ficar tudo meio torto ou muito pequeno, esses raios aqui na lateral, né? Eu achei essa proporção ficou muito boa. E depois vocês também conseguem colocar lá no fatiador, aumentar ou diminuir também a escala, né? Vai ficar muito bom no seu projeto. Eu disponibilizo todos os arquivos aqui para download no meu site, no Cults 3D. Eu tenho uma página aqui, eu estou logado na minha conta, então aqui tem. Eu coloco em inglês, mas é só para poder divulgar mais, mas vai estar tudo só a capa aqui que eu faço em inglês, né? Então tem todos os arquivos, se vocês vierem aqui, ó, são 4 arquivos. O arquivo original do Fusion, STEP, STL, se vocês quiserem imprimir, e o arquivo PDF, né, que é o que eu vou ensinar aqui no tutorial de hoje. Se você quiser seguir esse tutorial, você vem aqui no site, é de graça, ó, não cobro nada. Você vai lá, baixa e pode seguir no PDF e acompanhar as aulas. Então essa é a minha conta, ó, Grigio 3D, você entra aqui no site, o link vai estar na descrição aqui do vídeo. Beleza? Bora começar? Eu vou mostrar para vocês aqui o PDF da aula de hoje. Ele é um desenho simples, mas eu cheguei numa proporção que ficou muito legal. Eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo. Abram aqui um novo arquivo, peças. E vamos começar aqui na visão lateral direita. Eu gosto muito quando tem uma peça cilíndrica já desenhar o perfil. Eu faço assim, né? Faço a linha sem agora nenhuma medida. Coloco o mouse em cima da linha central. Ele vai criar uma linha pontilhada. Você vem até ela ficar horizontal e clica. Aí você fecha a última linha aqui. Então, ó, pode ver que agora ela está toda solta. A linha já está travada na horizontal e na vertical. Então, isso já vai facilitar muito para a gente. Essa linha aqui, nós vamos modificar ela. Vamos clicar na linha. Ela já ficou um azul mais escuro, mais ressaltado. E nós vamos vir aqui em Centerline. Ó, vou clicar fora. Ela já voltou a ficar branca. Ela já tem aqui uma característica que a gente pode fazer ela pelo diâmetro, não, a gente não precisa mais ficar calculando, multiplicando por 2 e tal, já vai direto. Então, botão D, nós vamos já começar. Então, essa parte aqui, ó, ela é 80 de diâmetro, então ele já até mostra o símbolo de diâmetro aqui, já fica mais fácil. Aqui dentro dessa linha são 40. E essa altura é 20. E essa altura total, que eu posso clicar aqui nessa linha de Centerline e colocar 40. Então veja agora que todas as linhas, ó, eu tento movimentar, clicar nela aqui, ela não sai, elas já estão travadas e o perfil já está fechado. Consigo rotacionar aqui e o perfil já está fechado, então está pronto para fazer a parte da extrusão. Finalizo aqui com o botão verde em cima, finalizei o sketch. Voltei para o ambiente 3D e vou usar a ferramenta Revolve. Então, automaticamente, como o perfil já está fechado, ele já tem o Centerline, ele já entende que o que eu estou querendo fazer. Então, por isso que já facilita, né? Fazer daquele jeito já facilita. 360, ou eu posso mudar de parcial para completo, que vai dar uma volta completa. Novo corpo, confirmo com OK. Ele já selecionou e já fez a minha base aqui, já estou com ela pronta. Vamos fazer aqui a parte do corte. Vou fazer uma nova sketch, segurar aqui na superfície inferior, no meu desenho, e caso você tenha baixado no site, você já tem ele também para acompanhar essa videoaula. Ele é 94, o nosso círculo aqui de construção, né? Ele vai ajudar a gente a fazer as medidas, ele é de 94 milímetros de diâmetro. E depois nós vamos fazer um outro círculo aqui. Aqui está só mostrando o raio, mas ele é um diâmetro de 30. Então, eu vou mostrar para vocês como que vamos fazer aqui. Vou fazer um círculo, clicando no centro da nossa referência, de 94. E vou fazer aqui um outro círculo, ó, cliquei com a letra C, já clicando em cima dessa circunferência, clico e faço 30 milímetros. Vou travar esse círculo aqui na vertical, ok? Assim ele não vai se mover mais. E vou mudar também esse círculo, clico primeiro nele, venho aqui no lado direito, Line Type, e coloco Construction. Então ela vai ficar pontilhada, ela não vai ser considerada mais aqui no nosso desenho, mas ela
nos ajudar a criar o perfil. Então, confirmo, rotaciono um pouco para ficar mais fácil, botão de extrusão, seleciono somente a parte que eu quero retirar do material, passo ela para o outro lado, ela tem que ser maior do que o objeto, e confirmo com OK. Então nós já temos uma retirada de material aqui, e nós vamos repetir esse processo 6 vezes. Mas é claro que a gente vai fazer de um jeito mais inteligente, né? Padrão retangular, que ele vai abrir aqui, a gente tem a opção de colocar circular, né? Vamos mudar a opção. Objeto, em vez de corpo, nós vamos utilizar esse feature, que é como se fosse a nossa ferramenta, né? Aqui, o que a gente usou a extrusão. Então, objeto, ele quer qual é a ferramenta que a gente usou, que foi a última extrusão. E o eixo, ou eu clico, né? Eu afasto um pouco e clico na linha verde, que é o meu eixo, ou eu posso clicar na superfície aqui, ó, externa, que já me ajuda também. 4, 5, 6. Então ele já está contando com aquele já retirado e vai fazer mais 5, tudo já proporcional, tudo organizado. Aí, ó, pronto. Já retirou o material de uma forma que a gente não precisou ficar repetindo toda hora o mesmo processo, né? Já ficou bem mais prático. Vou fazer aqui uma remoção, vou fazer um furo, né? Então, ferramenta Roll, clico em cima da superfície e quando eu movimento ela aqui, ó, eu seguro e arrasto, ela fica uma bolinha branca indicando qual é o centro dessa superfície aqui. Então eu solto, agora eu sei que ela está centralizada. Posso até virar aqui a tela, a vista superior, ele já me mostra aqui a peça já organizada. Vou voltar na minha tela aqui de PDF. Esse furo aqui, ó, ele é 10 milímetros de diâmetro com profundidade de 25. Então, volto aqui. Profundidade 25. Ele já vai mudando automaticamente. E ele está 20 aqui como padrão, eu vou colocar para 10. Então, ele já retira o material e já faz esse formato cônico aqui embaixo, né? Como se fosse uma broca que já retirou o material. Confirmo com OK. Se você quiser ver a visão interna, você vem aqui na seção inspeção, clica no plano, confirma com OK. Então já dá para ver que dentro já foi feito o nosso furo. Tiro a análise, volto com a peça original. Outra parte, tem um outro furo lateral que eu vou fazer aqui para vocês usando o método plano tangente. Construção de planos, tangente, clico na superfície aqui, ó, dessa primeira parte aqui em cima, clico. Rotaciono um pouco, veja que plano criado aqui tangenciando essa superfície cilíndrica. Confirmo com OK. Então, esses são os planos de origem, ó, que a gente começou a peça. E esse é o plano tangente, ele aparece aqui na aba construção. Ó. Se eu não quiser ver ele, eu tiro ele aqui. Clico, crio uma nova sketch nesse novo plano. E eu vou criar um ponto. Então, aba Create, ponto. Faço um ponto ali, ó, ESC. Para limpar a ferramenta. Vou travar ele na vertical. Então, clico na vertical e clico no ponto. E vou colocar aqui a medida, que nesse caso aqui, ó, o centro desse ponto ele é 29 milímetros da base. 29 milímetros. Ferramenta, clica com o botão D. Clica aqui, clica. E quase que eu acertei, ó, 29 milímetros. Confirma em cima. Então, esse ponto ele já foi criado e ele está tangenciando essa superfície cilíndrica. Novamente, ferramenta Roller, furo, clico nesse ponto, ele já entende que tem que fazer o ponto para dentro, ele só precisa agora a distância e o diâmetro. Voltando aqui no desenho, essa distância é 20 e o furo é 8 milímetros. Então, 8 milímetros de diâmetro e profundidade 20 milímetros. Pode ver que ele vai sair aqui dentro. Ficou perfeito. Furo lá dentro, furo horizontal. E agora fica aquela parte do projeto que são os acabamentos, né? Temos aqui um chanfro de 4 milímetros. Está marcando no desenho 4 milímetros aqui. E vou mostrar para vocês aqui, ó, que a gente pode selecionar todas as faces laterais. Não precisa ficar selecionando todas as arestas, que seriam mais complicadas de ficar clicando em todas, né?
gira, rotaciona e clica só nas faces e aplica um fillet, um arredondamento de 5 milímetros. Olha como já ficou a peça, com todos os arredondamentos, com os acabamentos, os furos. E ela ficou bem proporcional, achei que ficou bem legal essas medidas, que ficam num tamanho bom. Dá para ir depois aumentar a escala, diminuir, dá para mexer bem. E ela fica uma proporção bem legal, bem bonita até a peça. Se você não quiser aplicar uma cor, você clica Shift N, ele já aplica uma cor aleatória. Até ajuda um pouco a enxergar melhor a peça. Ou, se você quiser, ferramenta Modify, aparência. Eu uso normalmente assim, essa aba Paint, Glossy, e a cor preta aqui. Já é uma tinta preta, fica bem legal, dá para enxergar bem. Gostaram do vídeo? Se gostou, deixa um like aqui no canal, se inscrevam que eu estou trazendo mais tutoriais para vocês. E vai começar aqui, já vai estar aparecendo na sua tela, um vídeo indicado aqui do canal, que é uma redução elipse para hexágono. Ela faz uma curva assim, bem legal, e ela conecta um objeto elíptico com um outro hexágono. Aí você pode variar depois do jeito que você quiser. Mas é um projeto muito legal aqui do canal, muita gente gostou e eu estou trazendo aqui novamente, indicando para vocês. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo, fui!